queremos cumprimentar a todos vocês, bem como agradecer a você que reserva um momento para essa devocional. A nossa devocional de número 65, nós continuamos falando sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a centralidade da cruz. O texto do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 a 19, diz assim: E tomaram a Jesus, e ele, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu um título e colocou no cimo da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O objetivo da lição de hoje, ou da devocional de hoje, é entender o motivo e o significado da cruz, considerar as consequências da cruz para a nossa vida, bem como transmitir a outros o significado da cruz para a fé cristã. Nós não podemos entender a cruz sem compreender o fato do pecado. Foi o seu e o meu pecado que pregou Jesus naquela cruz. A cruz é a resposta divina ao homem pecador, ao problema do pecado. Quando lemos o Novo Testamento, nós notamos que há um fato predominante em toda a literatura, isto é, a centralidade da cruz. Nos 4 evangelhos, é notável que o ministério de Jesus é relatado de maneira breve. Todavia, os acontecimentos relacionados com a última semana, culminando com a sua morte, ocupam 25% dos evangelhos. Compreendemos com isso que a cruz era o ponto central. Ouça bem, a cruz de Cristo não foi um acidente, mas uma determinação de Deus desde a eternidade. Cristo veio exatamente para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Em Gênesis 3,15 nós encontramos a primeira referência sobre essa morte de Jesus. O texto diz assim: E porei entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele nasceu para ser substituto, sacerdote perfeito, oferta sem mácula. A cruz sempre esteve presente no ministério de Cristo. Muitos tentaram desviá-lo desta missão, mas ele estava decidido: fazer a vontade do Pai. Foi fazer essa vontade do Pai que ele esvaziou e veio para jamais recusar a cruz. Ele marchou para a cruz como um rei caminha para ser coroado. É como Moisés, diz assim o texto, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É João 3, 14 e 15. A cruz está presente nos 4 evangelhos. A cruz está presente na literatura cristã. As cartas às igrejas, bem como aquelas que foram dirigidas também a pessoas, são cheias de referência à cruz de Cristo. Paulo assim declarou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E ainda, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, e pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. No último livro da Bíblia,
o livro de Apocalipse, está escrito por João notando a centralidade da cruz, pois nos diz que quando chegarmos ao céu, o hino que vamos cantar junto com milhões e milhões de remidos vai ser este: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, honra, glória e ações de graças. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12. Eu quero concluir chamando a atenção para 4 colocações. Primeiro, Cristo não foi obrigado a morrer. Foi um ato voluntário do amor de Deus, de obediência. Ele não devia ter morrido. Cristo viveu sem pecado e sabemos que a morte é o resultado do pecado. E Cristo não conheceu o pecado. Isaías, escrevendo o seu capítulo, falando sobre isso, no capítulo 53, versículo 5, ele diz assim: mas ele, se referindo a Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Segundo, Cristo não foi morto porque o sacerdote o prenderam ou porque o sinédrio o sentenciou. Sabemos que Pilato entregou aos judeus e sabemos que os judeus o acusaram. Judas o traiu, Pedro o negou. Soldados executaram a determinação do sacerdote e o pregaram na cruz. Mas reconhecemos que ele foi sentenciado por mim e por você, que somos pecadores. Em terceiro lugar, Jesus é levantado em um madeiro. Suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha e de horror, ali suspenso entre a terra e o céu. Ele sofreu sede, dor, vergonha, humilhação. Ali ele desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. E, finalmente, a cruz de Cristo é obra redentora, preparada por Deus desde a eternidade, declarando o seu amor por nós pecadores. E João escreveu assim no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero aplicar isso, dizendo o seguinte: tem a cruz de Cristo provocado em você somente sentimentalismo passageiro, ou ela tem provocado mudança de atitude, uma vida frutífera na obra do Senhor, um bom testemunho para a glória daquele que deu seu sangue para nos resgatar do império das trevas. Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa semana. Forte abraço e até a próxima, se Deus assim permitir.